boa noite a todos, as nossas boas-vindas ao programa APNC em Foco, um programa no qual nós entrevistamos personalidades importantes do contexto da numerologia cabalística e também de fora, sempre que tiver algum assunto importante, relevante aos nossos estudos, às nossas atualizações, nós estaremos trazendo convidados. Hoje, 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de cinzas, e nós aqui gravando o nosso programa. A Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que visa congregar os profissionais de numerologia cabalística, dando-lhes apoio, suporte, atualizações e outros benefícios. E serve também de referência a quem busca um profissional para fazer o seu estudo pessoal pela numerologia cabalística. Hoje nós temos uma convidada muito especial no nosso programa APNC em Foco. Uma convidada que, na verdade, é nossa companheira desde o início, companheira de fundação da associação, e hoje nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa grande empreendedora e que, com certeza, vai nos contar alguma coisa importante de como a numerologia cabalística ajudou ela nos seus empreendimentos. Luciane Pimentel Nunes Galvão, filha de Lázaro Francisco Nunes e Leila Pimentel Nunes, natural de Patos de Minas, Minas Gerais. Casada com Nereu Galvão Lima, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas em 1996. Foi bancária por 12 anos, advogou por 10 anos, atualmente cartorária concursada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desde 2012 em Arinos, Minas Gerais, onde reside atualmente. Empreendedora no ramo de alimentação com restaurante e pizzaria desde 2021. Começou os estudos sobre a Cabala em 2007, quando os horizontes se abriram para a parte espiritual. Iniciou seus estudos em numerologia cabalística em 2017, se aprofundando desde então. É sócia fundadora da APNC, Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, tendo sido nossa vice-presidente no primeiro mandato de 2020 a 2022. Bom, Luciane, seja muito bem-vinda, e antes que você se apresente, eu já vou fazer uma colocação aqui. Recentemente, nós tivemos um encontro, quando você esteve aqui na cidade onde eu resido, em Campinas, para um evento do empreendedorismo. E eu, particularmente, minha esposa também, ficamos encantados com o seu entusiasmo, a sua alma viva de empreendedora dos seus negócios. E você nos contou também o quanto a numerologia cabalística ajudou você nesse seu empreendimento atual, o restaurante com a pizzaria. Luciane, seja muito bem-vinda e nos fale um pouco disso, compartilhe um pouco conosco aquilo que você compartilhou em particular naquele nosso encontro. Boa noite, Luiz, boa noite, colegas. Obrigada demais pela oportunidade de estar aqui, né? A PNC é a minha casa, né? É o lugar que eu me sinto super à vontade, e principalmente com os colegas, que também todos estão no ramo da numerologia, todos nós buscamos conhecimentos, e através desses conhecimentos, tudo faz com que a vida se transforme, né? Conforme o Luiz falou, tem pouco tempo que eu assumi a parte de pizzaria e restaurante, mas é um negócio que realmente mudou muito a minha vida, transformou. E essa transformação, ela veio baseada em muita coisa que a numerologia cabalística me ensinou. Porque quando a gente se conhece, a gente se autoconhece, a gente se aceita, né? E com essa aceitação a gente percebe a diferença que a gente pode fazer. Então, quando a gente internaliza que nós estamos aqui para que possamos fazer a diferença, realmente é fantástico. A gente começa a olhar tudo com outros olhos, né? Fica muito claro, fica muito fácil de lidar com tudo. Os percalços passam a ser apenas assim, uau,
isso também eu vou passar. É muito tranquilo. Muito bem, Luciane, é isso aí, né? É quando nós aprendemos a usar os números, tanto como reveladores de quem somos, de nossos talentos, de nosso plano de vida, quanto para criar os novos cenários, né? Por exemplo, no empreendedorismo, nos negócios, nossas atividades, direcionando elas através dos números, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Bom, nós temos aqui na bancada hoje a nossa presidente, a Rosa Capitani, a nossa colega secretária da PNC, Isabel Cristina Wagner, nossa colega afiliada Sandra Esperotto e o nosso vice-tesoureiro da PNC, Jotan Souza. Eu vou passar a palavra à Rosa para fazer as suas considerações e as suas perguntas à nossa entrevistada de hoje. Por favor, Rosa. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Muito obrigada, Lu, por ter aceito. Eu sei que nessa tua vida de empreendedora aí, esse horário à noite, possivelmente a pizzaria deveria estar aberta. E cadê? A empresária está aqui. Então, muito obrigada aí pela tua disponibilidade. E, na verdade, eu não tenho nem, nesse momento, eu não tenho nenhuma pergunta agora, de momento, para fazer para ti. Por quê? Porque eu quero falar da Luciane, aquela que aceitou o convite, porque a Luciane foi uma das primeiras com quem eu conversei num grupo de numerologia. Vamos fazer algo, vamos levar para as redes, vamos se unir, vamos se juntar, e a Luciane é essa pessoa. Só que a gente não imaginava que daquela conversa, daquele grupo, convidando o nosso professor, viraria uma associação com 12, né, membros fundadores. E aí, então, a Luciane conosco, sendo a nossa vice-presidente aí por os 2 últimos mandatos, né, nos ajudou muito, contribuiu muito, principalmente na parte jurídica, porque nós somos a primeira associação de classe virtual. Isso foi devido, lógico, à pandemia, aí as coisas começaram a acontecer, né, porque não poderia ter uma associação virtual, então, devido às questões da pandemia e tudo mais, e, claro, a ajuda jurídica da Luciane. Hoje a Luciane está como conselheira, mas ela continua sendo o nosso apoio jurídico ali, o que a gente precisa, o que acontece, gritar lá para a Luciane para ela resolver para nós. Então, muita gratidão, Luciane, por tudo isso. Mas eu já vou perguntar também, então. Vou aproveitar, porque assim, tu falaste que veio essa transformação na tua vida agora em empreender com um restaurante. Mas sim, a numerologia que possivelmente, então, te causou isso tudo, né? Mas como que aconteceu essa transformação na tua vida através da numerologia cabalística? Então, Rosa, o fato de eu ser da área jurídica e também ser titular de um cartório que é de pessoa jurídica facilitou muito no trabalho todo, né? Vamos dizer assim, né? Então, é um pouquinho de conhecimento de um, pouquinho de conhecimento de outro, e a gente vai juntando e formando a força, né? Formando a corrente. Quando eu comecei a estudar a numerologia, eu comecei a ficar meio que encantada demais, porque todos os números batiam, né? A minha personalidade estava ali totalmente estampada. E quando eu comecei a aprofundar mais, e vi que é o nosso mapa de vida mesmo, né? As nossas probabilidades, e realmente todos os nossos números têm tudo a ver conosco. Então, eu sou expressão 11, sou destino 11 e sou missão 22. E estudando, a gente começa a ver que o negócio, o fardo é mais puxado, vamos dizer assim. Então, com a história da gente se conhecer e com esse grande desafio que foi assumir a pizzaria, uma facilidade que eu tenho de interpretando os números dos colaboradores que eu vou admitir ou o local que eu vou colocá-los para trabalhar, né, faz toda a diferença para que eu consiga manter minha equipe bem engajada, todo mundo muito juntinho e funcionando da melhor forma, né, que é assim que eu consigo ver. Então, também aprendi muito com os meus números, o quanto eu tinha a minha responsabilidade, por exemplo, eu era muito reativa a um monte de coisas. Então, a gente aprende a dar um passo para trás, a olhar o todo, né, a enxergar o todo como um só, que todos nós e cada um dos colaboradores e de cada um dos clientes
todos eles têm a luz do Criador. Então, ali, todos estamos na mesma condição, né? Somos seres humanos. A diferença é que eu estou tendo a grande oportunidade, a grande honra de ajudar no crescimento deles. Isso faz muita diferença para mim. Legal, Luciane. Nossa, entrando a numerologia empresarial aí. Sim. Muito bem, Rosa, muito obrigado. Isabel, por favor. Seu microfone está fechado, Isabel, ok? Abriu agora, de primeira. Então, Luciane, que mudanças, desde que tu começou a estudar numerologia, que tu começou a identificar ali os números e que eles descreviam a tua personalidade, que mudanças tu conseguiu observar em ti, na tua vida e na vida dos teus consulentes, depois desse conhecimento? Isabel, mas se eu pudesse resumir isso em uma palavra, seria assim, tudo junto, autoaceitação. Então, quando a gente se aceita, fica mais fácil de fazer tudo. Então, a gente não começa a olhar a grama do vizinho, né, que é mais verde, vamos dizer assim, a gente começa a irrigar a grama da gente, né? Então, essa autoaceitação, ela faz, consequentemente, que você fala assim, tá, eu sou assim, e o que eu posso fazer para melhorar? Aonde que eu posso melhorar? Então, fazer com que os nossos números vibrem no lado positivo. E nós todos sabemos que isso não é fácil, né? Porque nós somos humanos, estamos aqui cheios de tantos defeitos. Mas se autoconhecer e principalmente se autoaceitar faz toda a diferença. Então, quando eu consegui internalizar isso, né? Isso fez toda a diferença e mudou muita coisa. Mudou o relacionamento, como que eu vejo as pessoas que estão comigo, meu esposo, os meus colaboradores, os meus pais, as pessoas com as quais eu convivo. Os consulentes, como eles chegam até mim e falam, uau, você me disse isso aquela vez e isso me mexeu muito, isso me transformou. E eu costumo falar que depois de uma consulta devolutiva é como se passasse uma borracha na minha cabeça, eu não consigo me lembrar de mais nada. E também não faço questão, porque eu entendo que ali eu sou simplesmente um instrumento, né? Então, são muitos os consulentes que falam isso comigo, e muitas das vezes eles falam assim, você me conhece mais que quem conviveu comigo desde muito cedo. E não é, a gente sabe que são os números mesmo, né? É porque isso está lá dentro, está lá no fundo, e muitas das vezes as pessoas não conseguem deixar isso transbordar, né? Como a gente faz atualmente, se autoconhecendo. Gratidão, como isso é lindo, né? A gente conseguir saber ali aqueles pontos, a gente se autoaceitar e a gente ver também o nosso lado sombra e nós aceitarmos ele e saber que a gente pode jogar luz lá para ele e iluminar aquilo, trazendo uma harmonia para toda a nossa vida, né? Gratidão. Muito bem. Luciane tem colocado já 2 ou 3 vezes a questão da autoaceitação. Essa é uma questão muito importante. O que eu tenho observado no meio da numerologia, de modo geral, é que muitos numerólogos propõem mudar a vida da pessoa, e essas pessoas, elas não se aceitam, não aceitam o que são, não aceitam principalmente aquela carga que elas trazem do passado, que nós chamamos de karma, e que pesa no presente e no futuro, no direcionamento do nosso futuro, e querem mudar. Ai, muda o meu nome, muda isso, muda aquilo, porque minha vida está um caos. Quando, na verdade, o autoconhecimento é um processo de autoaceitação, em primeiro lugar. O primeiro passo é a autoaceitação, a autoobservação e o autoestudo de si mesmo. A partir disso vem a compreensão do porquê que eu estou aqui, com estes recursos de personalidade, para executar um plano, e esse plano envolve o que eu tenho que aprender, o que eu vim cumprir, o que eu vim executar, o que eu vim construir,
e também o que eu vim regenerar do meu passado. Então, a autoaceitação é o primeiro passo. E o bom profissional de numerologia cabalística é aquele que leva o ser humano a se conhecer como ele é, e a partir dali a desenvolver os seus potenciais, porque ninguém traz só uma carga pesada negativa. Todos nós temos potenciais compatíveis com o que nós trazemos do passado e com o plano que nós temos a realizar no futuro. Então, esses são os bons profissionais consultores de numerologia cabalística. Muito bem, prosseguindo, então, aqui agora eu passo a palavra para a Sandra. Por favor, Sandra. Oi, Sandra. Desde que nos conhecemos, eu já sabia que tu tinha, assim, uma carga de trabalho bem intensa, né, cartório, aí depois resolveste abrir o restaurante. Então, eu gostaria de saber se tu tivesse que utilizar a numerologia para harmonizar a tua vida particular, né, o teu viver particular, com todo esse movimento ali, né, de empreendedora. Então, Sandra, não tem como a gente não parar, né? Então, até o dia que eu conversei com isso, eu falei assim, foi uma oportunidade que apareceu. Mas entre ser uma oportunidade que você pode agarrar e uma oportunidade que você pode deixar passar, por que eu agarrei? Entendeu? Então, não é por acaso mesmo. E hoje eu vejo o quanto eu posso impactar, tanto os colaboradores como quanto os clientes. E para isso, eu também preciso estar estruturada. Se eu não estiver emocionalmente estruturada, eu não consigo lidar. Quando o professor Luiz colocou que a gente passa para o consulente e ele se aceitar e autoaceitar, é uma responsabilidade muito grande de nós, como consulentes, falar determinadas palavras e essas palavras não serem interpretadas como nós entendemos que são. Então, muitas das vezes, o óbvio precisa ser dito, mas esse óbvio, ele tem que ser dito com cuidado também. Por quê? Porque nós não sabemos como que a pessoa recebe, até o óbvio. Então, para mim, no ramo de empreendedorismo e com essa carga, né, vamos dizer assim, enorme que eu aceitei levar em conta, eu tenho que me estruturar o tempo todo. E essa estruturação é principalmente feita quando eu preciso transmitir alguma palavra para alguém, que seja para cliente, que seja para colaborador. E muitas das vezes eu paro, respiro e sei como eu devo colocar essa palavra. Até mesmo para que não gere dúvidas, não gere enfrentamentos, né? E que a pessoa consiga aceitar. Os desafios grandes, a meu ver, Sandra, são porque nós lidamos com pessoas o tempo todo, né? Então, tanto como consulente, como colaborador, eu tenho colaborador do cartório, eu tenho colaborador lá da pizzaria, tenho colaborador do restaurante, são 2 turnos, é muito intenso, vamos dizer assim. Então, se eu não tiver aqui o meu aconchego, o meu canto, que eu posso respirar e dizer assim, eu me reconecto comigo, eu não consigo levar adiante. Isso somos nós, em todos os nossos pontos, né, vamos dizer assim, em todos os nossos pontos. Mas é muito dinâmico. E ao mesmo tempo, incrível, porque o impacto é muito grande. De todas as formas, é muito grande. Acredito. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Sandra. E agora eu passo a palavra ao Jotam. Por favor, Jotam. Boa noite, Luciano. Estou vendo Boa aqui noite. os nossos amigos falaram, né? Como foi o seu contato com a numerologia, né? Você tem uma bagagem, um currículo profissional bem intenso e muito técnico, né? Isso é importante. Mas o que te chamou a atenção na numerologia que fez você fazer todo esse dinamismo na sua vida, fazer essa migração, né? Ou seja, você fazer várias transições na sua vida. Como você enxergou isso? O que te chamou a atenção, né? Principalmente, que despertou para você usar a numerologia na sua vida? Cada um de nós temos uma história, um histórico, né? E como os números, eles
produziram todo esse efeito na sua vida, você aplicando ele da forma adequada, né? Eu fiquei interessante em conhecer, porque você trabalha na área jurídica, agora ingressou no comércio, né? E como que você lida com todo esse dinamismo? É porque eu sou 11, Jotã. Brincadeiras à parte. Na realidade, Jotã, é assim. Eu tive dois extremos, né, na minha casa. Meu pai quase um incrédulo e a minha mãe uma super crédula, né? E aí, depois de um determinado tempo na minha vida, eu comecei a questionar muita coisa. Aliás, eu já nasci questionadora, depois eu fiz direito, mais questionadora impossível, né? Então, eu nunca fui de aceitar as coisas como elas são. Eu sempre questiono muito. Então, em determinado momento, até mesmo por conta de insistência familiar, eu comecei, e as pessoas queriam me empurrar, você tem que frequentar tal lugar, você tem que ir fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. E na minha cabeça dizia assim, não é possível que eu, sendo filha do pai, eu preciso de um intermediário para chegar até ele. Né? Então, foi por isso que eu me despertei para a Cabala, na época que eu comecei a estudar, em 2007, e a Cabala me ajudou muito a me reconectar com o Criador, com a minha essência, e dizer para mim o que eu já achava que era, que eu não dependia de terceiros para chegar ao Criador, né? Então, daí para cá, eu comecei a estudar muito. Só que eu comecei a estudar num ritmo muito acelerado, de modo que eu comecei a atropelar as coisas, né? Mas eu sabia que eu estava num ritmo diferente das pessoas e num rumo que eu queria seguir. Então, uma certa feita, por conta de dois acontecimentos assim que marcaram muito na minha vida, que foram acontecimentos fortes demais, a perda de um irmão, depois o acidente de outro que o deixou paralítico, eu parei com um monte de coisa. Porque eu falei assim, não, agora eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida. Nessa época eu já era formada, já advogava, né? Advoguei por muito tempo também, só que eu também desacreditei da justiça, até mesmo por conta desses eventos que aconteceram, né? Comecei a desacreditar. E me lembro de um sócio que eu tive em um escritório uma vez em Belo Horizonte, que ele disse para mim assim, você, por favor, nunca preste concurso, porque se você prestar concurso, você vai ter um piso, mas você também vai ter um teto. E o teto nunca foi o que eu busquei, porque eu acho que o mundo ele é pleno para todos, né? Todas as oportunidades estão aí para todos o tempo todo. Então, o teto era para mim, era um inconforme, né? Eu não aceitava que tivesse teto. Então, eu resolvi estudar para essa parte de cartórios, porque eu sabia que eu não tinha teto, mas eu também não tinha piso. Então, é aquela briga, né? Vamos dizer assim, de modo que eu não tinha segurança para um lado nem para o outro. E aí, quando a gente parte para estudar mesmo, para valer, uma coisa só não me satisfaz. Então, eu sempre leio livros que são ligados à parte espiritual, e aí a gente vai conectando, né, uma coisa com a outra. Aí, num determinado momento, uma das minhas instrutoras do estudo da Cabala disse que eu precisava fazer o meu mapa. Aí eu achei que era brincadeira, né? Eu falei, não vou mexer com esse negócio, não. Esse negócio deve ser difícil. E ela insistiu muito que eu fizesse o meu mapa, e eu fui empurrando aquilo, certo? Aí acabou que eu me mudei, porque eu prestei o concurso, vim para cá, e me mudei. E aí aqui eu comecei a ver que eu precisava me reconectar de toda forma, porque eu estava longe da minha cidade natal, longe dos meus familiares, né, com exceção do meu esposo, que veio comigo, e o cartório me limitava muito, eu tinha que estar ali, era muito pequena, era, né, aquele negócio. Então, quando eu voltei aos meus estudos, eu voltei querendo saber sobre o mapa. Mas eu não fiz o meu mapa com o pessoal, eu comecei estudando, aprendendo sobre a numerologia mesmo, e comecei a me conectar fiz primeiro o curso básico, que foi com o professor Carlos Rosa, e depois desse curso eu fiz o avançado dele também, e depois eu fiz o avançado no Instituto Luz da Consciência, né? Então, fazendo todo esse caminho, eu consegui entender um monte de coisa sobre mim, um monte de coisa sobre por que eu estava na área jurídica, e principalmente por que eu estava aqui onde eu estou hoje, que é a cidade que eu estou. Por conta da quantidade de oportunidades de transformações que são possíveis acontecer aqui. Né? Que pode ser acontecer em qualquer lugar, não resta dúvida. Mas quando você está muito próximo do público, é mais fácil de você fazer a diferença na vida das pessoas. Aqui ótimo, né? Você trilhou uma carreira muito semelhante a mim. Eu também fiz o curso Sério? básico lá com o professor Carlos Rosa, depois fiz o avançado
Aí eu conheci a PNC, conheci o Luiz, fiz o básico aqui no Luiz da Serra, depois fiz o avançado, me afiliei na PNC e agora virei vice-tesoureiro. Então nós estamos juntinhos. E uma coisa assim que ainda vejo na numerologia, né, que as pessoas, inclusive por parte de alguns religiosos, muitos religiosos, digamos assim, é um tabu para a religião ainda, a numerologia. É tido como algo obscuro por muitas pessoas, né? Falta de conhecimento, ignorância, mas a numerologia, ela é transformadora, né? Quando você começa a aplicá-la da forma adequada, tem um resultado como que é o seu, que você acabou de relatar. Isso é inspiração para muitas pessoas, para aquelas que não sabem, né, o poder que essa ciência pode realizar na vida das pessoas. E se todos buscassem ter, assim, autoconhecimento para alavancagem pessoal, profissional, em todos os sentidos da vida, né? Muito obrigado pela sua participação. Imagina, Jotan. Eu quero só fazer uma consideração, como você falou, algumas pessoas me perguntaram, já N vezes aí sobre mapa, e aí quando eu falava, não, vamos fazer, eu faço, vou mandar para você requerimento, ela falava assim, tenho medo. Você tem medo de quê? Tenho medo que vai sair daí. Então, é o medo de se autoaceitar, de se autoconhecer. E, entre aspas, se eu não souber, eu não sou cobrado. Né? Então, esse receio que as pessoas têm, infelizmente, que eu falo que é infelizmente, porque quando você conhece, você enfrenta, é o que nós estamos falando aqui, descortina. As coisas fluem, fica muito mais fácil. Quando eu decidi e fiz a alteração da minha assinatura, realmente fez muita diferença para mim. Eu falo por falar. Realmente fez uma diferença muito grande para mim. Né? Mas eu não tive medo de me descortinar. Isso é bom, né? E importante, né? As pessoas, a primeira coisa, né, que quando você fala de numerologia cabalística e que fazer um mapa, as pessoas perguntam assim, eu vou me desconectar de Deus, eu vou deixar de acreditar em Deus, o que vai acontecer com a minha fé, né? Elas me perguntam muito isso aí, eu digo, não, você só vai conhecer quem é você. As decisões que tem que tomar é você interiormente, né? A numerologia, ela revela, mas ela não obriga você a tomar nenhuma decisão. Claro. Importantíssimo, né, Jotan? Importantíssimo. Exato. Muito bem, muito obrigado, Jotan. E agora vamos prosseguir e eu vou fazer uma provocação. A Luciana nos revelou 3 números importantes da sua configuração de vida, vou chamar assim. Expressão 11, destino 11, missão 22. E ela disse, eu sou 11, com muito orgulho. Ora, sabemos que essa configuração, só por esses 3 números, já revela grandes potenciais de liderança, de capacidade de empreendedorismo, de talentos. O leque é muito amplo. E o futuro, Luciana? E o futuro? Para onde esses números estão apontando a sua vida futura? Mais empreendedorismo? Ou, quem sabe, na política? Porque tem um potencial extraordinário aqui de liderança na política também. Em 2024, nós vamos ter eleições para prefeitos. Que tal? O que você nos diz a respeito do seu futuro com esses números aí, Luciane? Luiz, o 11, ele tem grandes talentos, mas ele também tem grandes defeitos. E eu vivo tentando me policiar e me corrigir. Principalmente, começa uma coisa e para. Se entusiasma com uma coisa, perde a conta, perde a graça e muda. Então, eu tenho tentado me policiar e fazer com que aconteça direitinho. Tudo que precisa acontecer. Conforme eu te falei, inclusive, quando nós nos encontramos aí em Campinas, que o fato de ter aberto essa oportunidade no empreendedorismo abriu também muito para eu auxiliar pessoas. Né? Aqui a cidade onde a gente mora, que é Arinos, é uma região mais pobre, né? Uma região do noroeste de Minas. E a gente percebe a quantidade de dificuldades, né? A gente vê as dificuldades aqui e o potencial que a região e a cidade têm para crescer. E, consequentemente, as pessoas
que moram, ou pelo menos as pessoas que são daqui, elas ainda têm uma mente muito fechada, porque é uma região mais pobre, que tem pouco conhecimento, tem pouca oportunidade. Então, podendo dar a oportunidade dessas pessoas trabalharem comigo, eu consigo impactar, consigo ajudar na transformação, e isso eu tenho visto, assim, com uma clareza muito grande, e eu não falo para você que isso vai dar ou que isso não vai dar certo. Eu falo que eu estou pronta e aberta para as oportunidades que virão. Mas não é hoje o meu propósito. Você fala assim, você quer e vai ingressar na política? Não, não é meu propósito, não é minha vontade. Mas eu não fecho as portas. Por quê? Porque se eu sou um 22, admissão, esse 22, ele com certeza me empurra para algum ponto de transformação e de melhoria. Com certeza você está pronta não só para se autoaceitar, como você já se autoaceitou, mas para aceitar o que vem aí pela frente, o que a vida vai te trazendo e te propondo aí de desafios nessa sua liderança. A missão 22 é ampla, né? Eu sei. Muito bem. Vamos a mais uma rodada, então, e vou chamar, então, a Rosa de novo. Rosa, você tem mais alguma pergunta, alguma consideração, por favor? Como é que se diz, né? Aceito o que vem, do jeito que vem, da forma que vem. Lu, nossa, Lu, estou muito inspirada em ti. Quando eu crescer, eu quero ser... E muita inspiração para todos nós. Realmente a gente percebe na tua fala, e quem conhece um pouquinho, que realmente tu vive o ensinamento da numerologia, né, da essência ali, não aquela questão só de estudar, de praticar, de fazedora de mapa, né, mas tu vive primeiramente para ti, e aí tu transmite para o próximo. Então, fala para o pessoal que vai nos assistir, sendo colegas da numerologia ou público geral, o que a numerologia cabalística pode fazer, pode impactar, já que se percebe que ela impactou muito a tua vida, isso é nítido. O que a numerologia, então, pode fazer para impactar a vida das pessoas? Rosa, eu tenho feito alguns cursos, inclusive eu estou numa mentoria de empreendedorismo, e eu ouvi diversas vezes eles falarem assim, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa gordura cerebral. Muitas das vezes nós temos muita informação, muito conhecimento, continuamos estudando e ficamos no nosso casulo. Por quê? Porque é o nosso lugar confortável, é a nossa zona de conforto. Então, se nós não sairmos desse casulo, nós nunca vamos desabrochar para o mundo. A numerologia cabalística, ela te dá todas as possibilidades da sua vida. Nós temos os triângulos invertidos de vida, nós temos ali o estudo dos arcanos, e a arcanologia nos ajuda com N coisas. Todos os números estão aí, eles estão estampados. Do mesmo jeito que tem consulente que tem medo, temos nós, colegas, que temos medo de nos abrir, temos medo de fazer mapas, temos medo de dar o primeiro passo. Só que quando a gente se autoaceita e a gente dá esse primeiro passo, a transformação acontece. A transformação, Rosa, ela pode acontecer da menor maneira, simplesmente abrindo um sorriso. É aquele famoso bater de asas de uma borboleta lá na Austrália que vai virar um furacão na América, de alguma forma assim. Só que nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos sair da zona nossa de conforto e só de estudar e colocar em prática. Nós somos instrumentos de auxílio para o próximo. Nós somos pessoas que estamos aqui para fazer a diferença. À toa que nós nos unimos na APNC. Não é à toa que a numerologia cabalística entrou nas nossas vidas. Então, isso sim é uma grande transformação. Aceitar e dar o primeiro passo. E trazendo com ética, com respeito e com responsabilidade, isso creio que todos nós aqui buscamos muito e, né, trabalhamos muito com isso, principalmente estando filiados a uma associação e todos, né, com o mesmo pensamento. Então, isso é muito bacana. Muito obrigada, Luciana. Por nada. Rosa, só aproveitando um gancho seu, quando a gente fala disso, muitas das vezes a gente fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. E não funciona bem assim. Nós somos responsáveis pelo que o outro entende, sim. Porque
dependendo do que nós falamos e a pessoa interpreta, nós podemos causar um caos na vida dessa pessoa. Então, tudo tem que ser dito com muita calma, que as pessoas venham até nós e sempre saiam melhores do que elas vieram, nunca piores. Essa é a nossa função, deixar com que as pessoas tenham livre-arbítrio, não resta dúvida, só que dar para elas grandes perspectivas do positivo. Nós podemos e elas também podem fazer transformação. Muito bem, muito obrigado, Rosa. Eu passo a palavra agora para a Isabel. Você tem alguma consideração a mais? Com certeza, né, Isabel? Não, na verdade, eu só tenho assim a agradecer. Nossa, a Luciane tem uma bagagem incrível aí de conhecimento bacana dentro da ética para transmitir aí para a gente. E uma coisa que eu gostei muito que ela falou e que é a minha busca e sempre foi desde muito novinha, que ela falou que ela não se encaixava dentro da caixa ali, que ela não entendia o porquê que ela tinha que buscar intermediários para se comunicar com o Criador. E eu também fui assim, mas na minha infância eu enlouqueci. Eu sou batizada na religião católica, né? E eu enlouquecia o padre. Ele já não está mais nesse mundo há muitos anos, né? Mas eu pirava ele não conseguia me ver entrando na igreja, porque eu queria questionar. Tinha a famosa lá confissão para catequese, briga para eu ir me confessar. Porque eu questionava para ele, porque não é Deus que vai me perdoar? Então, por que eu tenho que contar meus pecados para ti e não direto para ele, né? Então, isso ali me fez voltar lá na minha infância e ver que eu já estava lá atrás trilhando esse caminho. E é bem isso que tu disse, a numerologia, o estudo numerológico, quando tu faz para alguém, é tu ajudar aquela pessoa a se reconectar com a essência dela. E não é assim, tu fazendo as escolhas por ela, mas é tu mostrando, né, as possibilidades que ela tem de conseguir trilhar um caminho de mais harmonia, se reconectando com a essência dela mesmo. Então, eu não tenho mais pergunta nenhuma, eu só tenho que agradecer por essa pessoa maravilhosa que tu é aí e por esse trabalho incrível que tu está fazendo com consciência na tua vida pessoal e também dentro das tuas empresas e quem sabe muito além, né? Vamos aí ficar nas expectativas dos próximos capítulos. Gratidão. Muito bom, Isabel, gratidão. Luciane, você quer comentar? Isabel, nós somos seres e estamos aqui para o que deve é. Então, quando a gente recebe e fala assim, o que é que eu tenho que aprender com isso? E não julgar, fica muito mais fácil você levar. Por que que esse ciclo está se repetindo? Por que que essa dor está se repetindo? O que ela quer que eu aprenda? Então, é a visão que a gente tem que faz com que tudo se transforme. Né? Quando a gente fica no canto do vitimismo, só comigo, não sei o quê, sempre lamentando com o que acontece, fica tudo muito difícil. Eu sou uma pessoa positiva por natureza, eu já vivo na positividade por natureza, e tudo que chega até mim, eu sempre falo assim, nas maiores adversidades, significa que eu tenho o que aprender. Então, eu tenho que dar o passo atrás, olhar onde e o que eu preciso aprender. E aí, esse aprendizado faz com que a gente vá seguindo em frente e fazendo muitas mudanças. É incrível o poder dessa mudança que a gente pode fazer. Muito bom. O que eu tenho que aprender com isso? É uma pergunta que só os inquietos fazem. E aos inquietos, Deus entrega a chave do cofre da verdade. Aos que buscam, lhe será dado. Quem procura, acha. Então, nós todos somos seres inquietos, e é por isso que nós estamos aqui, despertando, nos questionando, perguntando o que eu tenho que aprender com isso? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui?
E na medida que essa inquietude aumenta, as portas do saber vão se abrindo, a consciência vai se expandindo, e nós vamos nos conhecendo cada vez mais. E então a vida passa a ser bela e maravilhosa, e nós entendemos que tudo passa. Aqueles momentos difíceis passam, os momentos de alegria também passam, porque a vida é uma dinâmica constante. A vida é impermanente, ela é movimento. Nós usamos, muitas vezes, uma analogia da vida com o rio, que flui. A vida nunca é a mesma coisa, em 2 instantes. Agora, já não é mais o que foi há um segundo atrás. E esta é a beleza da vida. Você saber remar nesse rio da vida. Muito bem, Jotão, você tem alguma consideração, alguma pergunta ainda para a Luciane? Tenho, né, as considerações, né, agradecer pela sua participação e apreciar a beleza, né, que assim o universo coloca à nossa disposição, né, quando estamos abertos e com a disponibilidade para navegar no rio que você falou, né? Que a vida é um rio. Ela nada impede da água chegar no mar. Ela vai chegar de qualquer forma. O importante é cada um de nós aprender a navegar. Quando tiver que nadar, abraço, quando tiver que remar, quando tiver que pular cachoeiras. E aqui eu deixo meus agradecimentos, né, Luciano, pela participação, a colaboração que ela tem, que ela fez, né, aqui pela associação e continua fazendo. E grandes projetos aí na sua vida deva vir, né, porque, como você falou, o número 22, 11, veio para deixar grandes marcas, né? E que essas marcas sejam um legado para a humanidade. Esse é o meu desejo para a sua vida pessoal, profissional, espiritual. Obrigada, Jotão. Muito bem, considerações finais agora, então vamos seguir na ordem inversa, deixando a nossa presidente no final, fazer o encerramento dessa brilhante conversa inspiradora com a nossa colega, sim, nossa colega Luciane. Sandra, suas considerações finais? Luciane, com certeza tu me inspiras. E eu acredito que tu inspires também essas pessoas que convivem contigo e também as pessoas que te escutam. Então, eu penso que seria muito importante refletir, pensar sobre aquilo que o professor falou, de expandir, sabe, todo esse teu conhecimento, todo esse teu carisma, porque a gente está precisando de pessoas honestas, empreendedoras, que têm todo esse entusiasmo e que querem fazer a diferença na política, né? E o 22 é o construtor, né, professor? É o grande construtor. E com esse destino, eu gostaria de ver. Muito obrigada. Obrigada eu, Sandra. Prazer falar com você, querido. Igualmente, Inês. Muito obrigado, Sandra. Isabel, suas considerações finais? Eu até já havia feito, mas é só agradecer mesmo, agradecer a Luciane por tudo que ela trouxe aqui para a gente hoje, dessa forma carismática, leve e, ao mesmo tempo, profunda, que fez a gente pensar, analisar um pouco mais. Opa, será que eu estou realmente olhando para mim como eu deveria? Será que eu realmente estou me reconectando com a minha essência? Será que eu realmente estou usando os meus números na sua íntegra ao meu favor, para o meu autoconhecimento, para buscar e trazer para fora essa minha essência? Isso foi o que tu me trouxe hoje, e eu percebi que eu estou indo no caminho certo, mas que eu ainda posso ir mais fundo, que eu ainda posso usar ainda mais
dos números para identificar algumas questões que, às vezes, no corre-corre, né, do dia a dia, tu acaba deixando para lá. E tu trouxe isso hoje muito claro. Tá ali, faz parte de mim. É como o professor estava falando, ele está no meu corpo, está em todo o meu ser, é números. Então, está tudo ali, trazendo essa vibração, trazendo essa informação, e a gente não consegue. Muitas vezes, deixa para lá, não é nem conseguir, é deixar para depois o que a gente pode fazer naquele momento. Porque, às vezes, tu pensar da forma como tu vai usar uma entonação de palavras, uma entonação de voz de uma maneira diferente para passar uma informação para a pessoa e que ela também vai receber de uma forma mais receptiva, mais leve. Então, assim, muito obrigada por todo esse teu jeito calmo, carismático e consciente de trazer informação para a gente. Muita gratidão. Obrigada, Isabela. Muito bem, obrigado, Isabela. E agora gostaríamos de ouvir a nossa presidente, com as suas considerações. Por favor, plenário é todo seu. O agradecimento é a todos os colegas que puderam participar desse bate-bola aí com a Luciane. Então, foi muito importante a presença de vocês e essa valiosa contribuição. Agradeço em nome da PNC por vocês estarem aqui. Aqui nós estamos reunidos entre presidência, entre diretoria, né, com tesoureiro, vice-tesoureiro, secretária, conselho fiscal, suplente, mas antes de tudo isso, antes de algum cargo, todos são consultores em numerologia cabalística filiados à PNC. Então já vai o convite também para você que está nos assistindo, que é um numerólogo, que é um consultor em numerologia cabalística, que possa se associar à PNC, que possa estar aí com essa família, que é uma família, e que possa também estar no local aí, como hoje, a Luciane ficou aí nesse bate-bola aí de perguntas e respostas, trazendo todo esse conhecimento dela. Inclusive, a Luciane falou coisas aqui que eu nem conhecia, eu nem sabia, e a gente já se conhece pelo menos um pouquinho, né, de uma caminhada aí de colegas, associação e tudo mais. Então, esse é o momento que a gente consegue extrair um pouco mais ainda, realmente, do que a gente pode aí, desse conhecimento, dessa vivência de vida também, dessa experiência toda de vida. Então, é o convite aí para os profissionais de numerologia cabalística e também para falar para o público geral, seguidores, clientes que buscam essa ciência, para que possam fazer, então, uma busca por profissionais que são referendados a uma associação de classe, com ética, com respeito, né, para que possam, então, saber buscar, né, ter esse discernimento, saber que a gente vê tanta coisa por aí, então, fico alerta, né? Saibam buscar o seu numerólogo, o seu consultor em numerologia cabalística. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Rosa. E agora, suas considerações finais da nossa querida convidada, Luciane. Por favor, a palavra é sua. É uma honra, né, estar aqui, no lugar que eu me sinto super à vontade, né? A PNC é a minha casa, vamos dizer assim. E conforme a Rosa falou, nós temos que ter em mente que quando nós estamos vinculados a uma associação, e a associação ela é o quê? Ela é a junção dos interesses feito pelas pessoas que estão direcionadas. Então, essa associação, ela já nasceu grande, ela já nasceu forte. Quando é muito comum as pessoas me ligarem dizendo assim, eu vi o seu perfil lá na PNC e eu gostaria que fizesse o meu mapa. Pessoas que a gente nem conhece, que a gente não sabe o que é. Então, o que nós temos como prova disso? Que a PNC, de fato, faz toda a diferença, referenda nós como consultores em numerologia e também traz uma propaganda muito forte para os outros consultores. Porque o que nós batemos papo aqui, que nós conversamos, a gente percebe o tamanho da nossa responsabilidade para com todas as pessoas que nos procuram. O consulente, ele procura normalmente quando ele está com uma dificuldade.
e quando essa dificuldade está apertando demais. Então, nós temos responsabilidade para com o nosso consulente. Agradeço imensamente a Rosa pelo convite, viu, Rosa? Obrigada demais. Sei que eu estou um pouco afastada por causa dessa minha vida louca de cá, mas eu estou sempre à disposição do PNC, podem contar comigo. Uma honra enorme estar com vocês. Gratidão. Muito bem. Encerrando o nosso programa, então, eu quero reforçar as palavras da nossa presidente. Profissionais de numerologia cabalística, afiliem-se à PNC. Esta é a nossa casa. Aqui você será bem acolhido, bem acolhida, mas não venha somente esperando receber. Lembre-se, você tem algo a dar. A associação é uma junção de forças de todos os seus filiados, aqueles que assumiram responsabilidades na diretoria, no conselho fiscal. Todos nós estamos trabalhando voluntariamente aqui, pelo bem de todos. Então, vem para a PNC. E você que procura um profissional para fazer o seu estudo numerológico, o seu mapa, dê preferência aos profissionais filiados na PNC, você pode ter a certeza de que terá um bom atendimento com qualidade, com responsabilidade, com ética. Agradeço a nossa convidada, a nossa querida e inspiradora Luciane Galvão. Com certeza todos nós sairemos deste encontro aqui um pouco melhores do que quando iniciamos ele. A Luciane realmente é uma inspiração para nós. Não estou bajulando, não. É fato. Uma grande empreendedora. Quem conhece a Luciane sabe que ela é um exemplo. E que nós todos possamos sair da vida um pouco melhores do que quando chegamos e que possamos, assim como a Luciane, deixar um legado que vai contribuir para a melhoria daqueles que vêm atrás de nós. Muito obrigado, Jotam, muito obrigado, Sandra, muito obrigado, Isabel, muito obrigado à nossa presidente Rosa e especialmente muito obrigado à nossa convidada e muito obrigado a você que nos assiste neste momento à gravação deste programa. Até o próximo.